Ok, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula, explicando como fazer a primeira tarefa do portfólio do segundo semestre do curso de Análise de Sistemas da Universidade Unopar. Dessa vez, a primeira tarefa pede para a gente fazer uma tabela com os dados fictícios relacionados a árvores cortadas, volume, árvores repostas e o valor a ser pago. A tabela final já está aqui. Então acompanha o vídeo até o final que eu vou explicar como é que você consegue para deixar a tabela exatamente como eles pediram lá aqui na atividade do portfólio 1. Para começar, eu vou voltar aqui para o branco, né? Essa aqui é a tabela final em branco. Vamos começar logo aqui sem mais delongas. Da mesma forma, quem não viu as outras videoaulas que eu tenho aqui no canal, essa videoaula aqui, a gente cria logo, vai começar criando o arquivo tabela.html. Você pode criar qualquer arquivo, o nome que você quiser. O ideal é que você crie uma pasta e dentro dessa pasta você coloque esse arquivo. Aqui no caso eu coloquei dentro da pasta portfólio, criei o nosso arquivo que a gente vai trabalhar, tabela.html, e dentro também dessa mesma pasta portfólio, eu criei a pasta img, que é onde vão estar os arquivos de imagem que eu vou usar no meu site, ok? Que no caso eu já coloquei o arquivo da bandeira, que ela pede um arquivo de uma bandeira.png, que faz com que as bordas dele sejam transparentes. Eu baixei na internet um arquivo de bandeira do Brasil, usando um editor de imagem. Eu salvei como PNG com a dimensão 50.28 tamanho e salvei aqui dentro da minha pasta IMG. Mais para frente eu vou mostrar como a gente vai usar esse arquivo, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa, já criei o arquivo dentro da pasta correta, ok, já está tudo ok, já está aqui aberto. Lembram da primeira chamada, que é o doctype.html, que é a nossa primeira tag, que ela vai indicar ao nosso browser que esse documento é um HTML. Aqui embaixo também há uma das tags mais importantes, que é a própria tag HTML. Dentro dela, lang, que é linguagem, PTBR, para indicar a linguagem em português. Dentro da outra tag importante, que é a read, nós temos uma tag meta, que é para indicar o conjunto de caracteres UTF-8. Tá? Aqui já é padrão, então provavelmente todo mundo que chegou aqui já sabe fazer isso aqui. É só digitar no brackets, que eu uso sempre, o brackets, que é o meu, é um editor grátis, um editor de texto grátis, e que ele já completa, ajuda você a completar as tags HTML. Tá? Para baixar o brackets, você vai no brackets.io, o site brackets.io, faz o download e instala. Tá? Então aqui, ó, a primeira coisa que ela pede na atividade, que o professor pede, ou a professora, é que você escreva o texto do título Indústria Tretora. Vou colocar o acento do indústria para ficar correto. Indústria Tretora. Ctrl S para salvar. E aqui no nosso site já apareceu dentro do título. Então vamos lá. Primeira coisa, título Indústria Tretora. O que mais que ele pede? Ele pede para a gente criar uma tabela. Essa tabela tem que ser parecida com o que ela colocou aqui. No caso, está aqui o nosso portfólio, tarefa 1. A tabela tem que ser assim, parecida com essa, certo? Então a gente tem uma tabela com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. 8 linhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, tá? 8 linhas e 6 colunas. A primeira linha que ela pede é que a primeira linha deve ser mesclada usando tag de cabeçalho com o texto Indústria Tretora e a cor de fundo verde com letras em branco. Então vamos lá, primeira linha. Então, primeira coisa que a gente faz, dentro do body, que é o corpo da nossa página, a gente vai criar uma tag table, é a tabela, né? A table dentro, vamos criar a nossa primeira linha, que é tr. tr é a tag de linhas.
Dentro da tag da primeira linha, nós vamos ter uma tag de cabeçalho. Qual é a tag de cabeçalho dentro do HTML? É a tag TH. Ok? Então, TH é o cabeçalho. Então, aqui dentro a gente vai colocar indústria Tretora. Ok. Indústria Tretora, certo? Dentro da tag TH. Ok. Ela pede para que essa tag seja mesclada, certo? Depois eu vou fazer a mesclar, como a gente vai mesclar essa tag dentro da nossa tabela. Vamos primeiro construir nossa tabela. Vou dar um Ctrl S para salvar. Só apareceu o nome do Tretora, que está dentro de uma linha, tá? Vamos construir o esqueleto completo da nossa tabela. Essa primeira linha só tem uma única coluna, que é essa mesmo, indústria Tretora. Então vai ficar sozinha aqui, não precisa fazer mais TD dentro da primeira linha. Então vamos criar a próxima linha. Próxima linha, que seria TR de novo. Pode ser maiúsculo ou minúsculo, eu vou deixar tudo minúsculo para não ficar feio, tá? TR, tudo minúsculo. Já aqui a próxima linha. Dentro dessa segunda linha, vamos voltar lá naquela imagem que é a forma que ele quer que fique a nossa tabela. Aqui, ó. Dentro da segunda linha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. 6 colunas. A tag de coluna é TD. Então, nós vamos criar 6 tags abrindo e fechando, 6 tags de TD. TD em HTML que dá coluna. Então, na primeira linha, nós vamos ter TD 1. Vou dar um espaço. São 6, tá? Eu sempre gosto de deixar espaçado para ter para que eu possa me orientar melhor na hora de inserir os dados, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4 TD. Mais uma. 5 TD. E a sexta. 6 TDs, tá? Então 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 TDs. Ok? Criamos uma linha com 6 colunas, certo? Eu vou salvar e vocês vão ver que não mudou nada. Por quê? Não tem nenhum conteúdo dentro dessas linhas, não tem borda, não tem nada e a gente não vai conseguir visualizar. Vamos colocar uma borda na tabela para ficar melhor de visualizar, tá? Border, salvar. Daqui a nossa borda e a visualização já dá para ter uma ideia do que é mais ou menos, né? Vamos abrir agora um espaço entre as células e e dentro das células para que fique melhor ainda a visualização dessa nossa tabela de como ela está sendo criada, né? A tag de espaço, no caso, a tag de espaço seria a cell padding e cell spacing, né? Cell padding, ok, com 2 Ds, tá? Vamos escrever sempre da mesma forma que eu digito aqui, porque senão possa ser que se você errar uma única letra não vai funcionar o seu comando, né? Cell spacing. Eu vou botar aqui, por enquanto eu estou colocando só para que a gente tenha a visualização melhor da nossa tabela, tá? Dá um Ctrl S, é isso que eu queria, só para a gente ter a visualização. Então eu criei primeira linha com o nome Indústria Tretora, segunda linha com 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, tá? Você vê que na tabela a linha de cima ela puxa a linha de baixo, pois estão na mesma coluna. Daqui a pouco eu mostro como a gente resolve isso aqui, tá? Vamos para próximas linhas. Deixa eu voltar aqui. Mas o modelo que a gente quer na segunda linha também a mesma quantidade de colunas. Então, mais 1, 2, 3, 4, 5 linhas, todas as 5 linhas com 6 colunas, tá? Então, vamos lá. Vou
Vou fazer o seguinte agora. Copia essa linha toda. Ela não tem 6 colunas? Já. Então, só faço copiar. Ctrl C. Eu vou repetir isso aqui mais 4 vezes. Para que fique em 5 linhas, tá? Dá um Enter. Copiar uma vez. Dá um Enter. Copiar 2 vezes. 3 vezes. 4 vezes. Tá? Só um minuto. Aqui. Ok. 4 vezes. Ok. Então, vou contar aqui. Vou salvar. E vamos ver quantas colunas nós temos agora. Quantas linhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas ela quer quantas? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos fazer mais uma com 6 colunas e outra com apenas 2 colunas, né? Então vamos lá, mais uma com 6 colunas. Então vou copiar mais uma vez. Acho que já está aqui na área de transferência. Aí, ok. Ctrl S. Salvando. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. 7 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. Então falta só mais uma linha. Só que essa linha, ela só quer são duas colunas, né? Nessa 8ª linha. Então deixa eu minimizar. TR novamente. Como só são dois TD. Mas no caso, ela fala aqui que na última linha, que é no caso a 6ª linha, não, cadê a linha? Na última linha, você e sua equipe deverão interpretar a tabela abaixo e descobrir o que será necessário para que fique idêntica à figura. Então a gente interpretando isso aqui, ela quer dizer o seguinte: primeira coisa, tá em negrito igual como tá no título, né? No caso, o negrito, quando a gente coloca a célula com a tag de cabeçalho, ela já fica automaticamente em negrito, ela já dá essa força aqui na fonte, no caso, né? Então vamos colocar aqui a tabela em TH, certo? Seriam 2 TH. Em vez de TD, vamos usar 2 THs, certo? Então lá, em vez de TD, eu vou abrir 2 TH. TH1. Vamos abrir o TH2. Ok, 2 THs. Ok, vou salvar novamente. Ctrl S. Vou puxar aqui, ó. Tá. Então nós temos a tabela, o esqueleto da tabela igual como foi solicitado, que são a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, tá? Mas o que ele quer agora? Vamos inserir as informações para que a gente consiga visualizar bem melhor essa tabela do jeito para que seja mais fácil de visualizar, né? Vamos lá, inserir as informações. No caso, na primeira linha, vamos ler aqui o que é que tem dizendo. Na primeira linha deve ser mesclada usando a tag de cabeçalho com o texto Indústria Tretorar e a cor do fundo verde com letras em branco. Ok, vamos lá, vamos fazer isso aí. Primeira linha, para ficar mesclada, qual é o comando que a gente usa para mesclar uma linha? Seria o comando call span, tá? Quantas colunas eu teria que mesclar para que essa linha ocupasse toda a tabela? Quantas colunas eu teria que mesclar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colunas. Então, eu coloco call span 6. Vamos ver se já mesclou. Ctrl S. Ok, já mesclou. Então, ele já ocupou todas as 6 colunas, tá? Inclusive, ó, vocês vejam que essa primeira coluna, ela estava dimensionada exatamente igual à primeira linha. E agora ela não está mais. Ela ficou independente, justamente devido a esse comando call span. Tá ok? Vamos lá. Depois do call span, ela quer o quê? Que o texto tenha a cor do fundo verde e as letras em branco, tá?
Então vamos lá, vamos botar a cor do fundo verde. Dentro de uma tabela, a cor do fundo pode ser escolhida através do comando BG Color. Na verdade, não é nem dentro da tabela, é dentro da célula, né? A célula que ela quer que fique dessa cor. BG Color seria a cor do fundo da célula. Eu quero que seja verde, green, certo? Então, BG Color Green. Vou dar um Ctrl S, vamos salvar. E ó, já mudou o fundo da minha primeira linha, certo? E ele quer também que fique a fonte, eu quero a fonte branca. Então, fonte a gente usa tag para fonte style, certo? É a mesma tag do CSS, só que ela está sendo aplicada aqui dentro da própria tag que a gente quer editar. Não está lá em cima, pode ser dessa forma também, certo? Style, vamos botar color e vamos botar branco. O branco dentro do hexadecimal é o FFF, tá? Ctrl S, já temos aqui indústria tritorar branco e com fundo verde, ok? Vamos para a próxima, o que ele pede mais. Na segunda linha da tabela deve ser centralizada usando a tag de cabeçalho na cor de fundo verde mais claro, com 6 colunas. Tá, então a segunda linha da tabela, primeira coisa que ela quer, que a segunda linha seja centralizada. Então vamos lá, a segunda linha é esse outro TR aqui, né? Primeira coisa que ela quer é ser centralizada. Então, comando para centralizar, align, né? Center. Align center vai ser a centralização da minha tabela, tá? O que mais que ela pede? Que a cor do fundo seja um verde mais claro, tá? Então, cor do fundo dentro de linha de tabela, BG Color, tá? BG Color. Agora tem uma questão. Qual seria a cor verde mais claro? Qual o comando para verde mais claro aqui? Dentro do hexadecimal, eu tenho essa cor. Mas como é que eu chego a essa cor sem usar um editor de texto? O que é que eu preciso? Eu posso usar um editor de texto, posso usar um software também que ele me dá essa cor, tá? Mas eu também posso usar um site. Tem um site que você, dentro dele, ele gera a cor que você quiser e gera o hexadecimal dela. Vou trazer para vocês aqui esse site que eu vou deixar na descrição. É o HTML Color Picker, tá? Eu vou deixar o link dele na descrição para vocês. E esse site é bem simples de usar. No caso, você escolhe a cor que você quer aqui dentro dessa tabela. Dentro dessa paleta de cores, você escolhe. Ela pediu um verde mais claro, então vamos escolher aqui um verde claro, tá? Esse verde aqui pode ser. E aqui ao lado a gente tem todas as tags hexadecimal. Aqui começa no branco, que é o FFF, e aí vai baixando um pouco, que vai ficando mais escuro até chegar no preto, tá? Então aqui nós temos todas as cores, inclusive em RGB, e hexadecimal. Ok? Então a gente vai escolher, como ela quer um verde claro, vamos escolher esse aqui, tá? Vou Ctrl C, só copiei, minimizei e vou colocar aqui, ó, dentro do BG Color, tá? Do jeito que ela quis, dentro do BG Color. Vamos ver se essas alterações já surtiram efeito lá no nosso demonstrativo. Vamos lá, Ctrl S, ó, todas as colunas estão com fundo verde claro, certo? Ok? Só usando o site a gente já descobriu. O que mais que ela quer além disso? Ela quer que sejam 6 colunas, cada coluna contendo os seguintes textos, tá? Dentro da coluna nós queremos a primeira coluna com o texto ano, com a fonte amarela. Então vamos lá. Primeira coluna com o texto ano e a fonte amarela. Vou colocar aqui na primeira coluna, texto ano. Tá, vou dar um Ctrl S, tá lá o ano. E ela quer que fique centralizado. Sim, também é o seguinte, pessoal. Ela diz aqui dentro do nosso pedido
é que também quer que seja usado a tag de cabeçalho nessa segunda linha, tá? Também a tag de cabeçalho. Você vê que quando eu uso a tag de cabeçalho, o texto fica como se estivesse negrito, fica diferente. Aqui, ó, o texto está normal. Então eu vou usar, ao invés de usar TD, não é para usar TD, é para usar TH, tá? Porque ela quer a tag de cabeçalho. Vou salvar, vê só como o ano já ficou diferente, tá vendo? Já ficou como se tivesse negrito, tá? Então, eu vou inserir os textos das outras tabelas e vou transformar elas todas em TH, tá? Bom, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, né, que ele já estava ficando muito longo, eu resolvi dar um pause aqui e aí eu continuo no próximo vídeo com a finalização da nossa videoaula, ok?